Pessoal, sejam bem-vindos à semana da mentoria, né? Eu vou ensinar essa semana aqui você criar a sua mentoria do zero. E é importante a gente salientar que é uma mentoria do especialista da saúde e bem-estar do casal, ou seja, é uma mentoria criada por nós, não é uma mentoria baseada, né, em outras técnicas, em outras profissões, certo? Isso é muito importante. Então, vamos começar aí. O que você não vai ver aqui nessa mentoria, tá? A tela tá preta? Estão vendo minha tela aí? Eu tô com o meu retorno aqui, tá funcionando normal. Tá aqui na tela o que você não vai ver. Estão vendo essa tela? Tô. Ah, sim, beleza. Então, vamos lá. Então, o que você não vai ver nessa mentoria? Essa mentoria, ela foi criada do zero, sem referência a qualquer outro método de mentoria, ok? Vamos partir por esse princípio. Então, Everton, o que você vai falar aqui é algo para nós, é algo que saiu da sua cabeça, e é isso aí. Então, se você comparar com qualquer outra coisa, você realmente não vai ver nenhum tipo de referência. Então, hoje nós vamos ver aí, vamos tirar algumas dúvidas, vamos fazer a introdução da Semana da Mentoria, o que vocês vão ver a partir de agora. Mas eu já vou adiantar que a duração vai ser mais de uma semana, porque os conteúdos são bem extensos, eu separei alguns dias aí para ficar mais leve, para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Então, vamos começar, então. Everton, o que é uma mentoria? Tá? Mentoria aí, vamos indo o inglês mentoring, né? Então, mentoria é uma ferramenta, vamos colocar aí, né? Uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional, que consiste em uma pessoa experiente, no caso eu, você, ajudar outra pessoa menos experiente. A grosso modo, isso é uma mentoria, certo? Então, isso aí é uma mentoria. Então, é uma pessoa que tem experiência numa determinada área para ajudar outras pessoas que têm menos experiência. Aí que entra um detalhe. Everton, eu quero criar uma mentoria. Legal. Você quer criar uma mentoria? Quero. Eu, como sex coach, como especialista, eu quero criar uma mentoria. Olha só, aqui eu coloquei para você, consiste uma pessoa experiente. Significa o quê? Qual é a sua experiência? Né? Everton, como eu adquiro essa experiência? Primeiro, você precisa aprender a transferir o seu conhecimento. Então, existem alguns requisitos para você fazer a sua mentoria. Primeiro, é o seu conhecimento teórico. Então, você precisa ter o seu conhecimento teórico, você precisa ter estudado sobre um determinado assunto. Eu vou dar um exemplo. Everton, eu quero criar uma mentoria sobre comunicação. Como fazer o casal melhorar a sua comunicação. Então, você precisa ter uma baita experiência de conteúdo teórico, tem que ter sobre comunicação. Tem que entender tudo sobre comunicação de casal. Tem que ter um conhecimento bem vasto. Segundo ponto importante, certo? Além desse conhecimento teórico, é importante você ter conhecimento prático. E esse conhecimento prático a gente pode dividir em duas etapas. O conhecimento prático, onde você transfere esse conhecimento. Everton, como assim? Então, eu vou dar alguns exemplos. O conhecimento prático, onde você transfere através de um podcast, através de uma live, através de um curso gratuito, através, sei lá, como você vai transferir? É o que a gente chama, eu tenho uma coluna na revista, eu tenho um programa na rádio, eu tenho meu podcast, eu escrevo livro, ou seja, além do seu conhecimento teórico, você precisa ter o seu conhecimento, né, a sua experiência prática em transferência de conhecimento. Ou seja, eu pego esse conhecimento que eu aprendi na teoria e transfiro esse conhecimento para as pessoas através
do podcast, através de uma live, através de um livro, através de um curso gratuito, através de uma masterclass, não importa o que seja. Você precisa ter esse conhecimento, tem que ter essa experiência. E por último, é ter uma experiência prática naquilo. Por exemplo, tá? Everton, eu vou fazer uma mentoria sobre comunicação. Beleza. Eu aprendi no curso sobre comunicação. Aprendi comunicação não violenta, aprendi as 7 linguagens do amor, aprendi tipos de comunicação. Legal. Aí, você aprendeu, você tem o conhecimento teórico, mas você não teve a transferência de conhecimento. Você nunca fez um vídeo, nunca fez um podcast, nunca fez uma sala no Clubhouse, nunca fez uma live, nunca fez um curso gratuito para as pessoas, nunca transferiu esse conhecimento para ninguém, né? E, além de tudo, você não atendeu ninguém. Ou seja, você não fez nenhum atendimento pro bono, você não fez... colocou a mão na massa. Não, Everton, eu não atendi ninguém, mas eu usei para mim. Eu coloquei na minha vida. Eu fiz o teste das 7 linguagens do amor, eu coloquei, apliquei tudo aquilo que eu fiz para mim. Legal? Não, eu não apliquei em mim, mas eu apliquei na minha vizinha, no meu amigo, fiz o atendimento pro bono, ou seja, a terceira parte. Eu coloquei essa mentoria em prática, né? Esse conhecimento, desculpa, em prática. Então, se você tem esses 3 pré-requisitos, você consegue fazer uma mentoria, porque você é uma pessoa experiente que você vai ajudar uma outra pessoa. Então, Everton, significa que para eu fazer uma mentoria, eu preciso ter esses pré-requisitos? Eu recomendo. Eu não vou dizer para você que você vai fazer isso, senão você não vai fazer. Não, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas você vai sentir dificuldade lá na frente. Porque uma mentoria consiste em uma pessoa experiente, ela pôs a mão na massa, ajudando uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Você fazer uma mentoria somente da teoria, vai faltar o mundo real para você. Tanto é que eu mesmo não deixo de atender. Eu sempre estou atendendo. Lógico que hoje eu não cobro mais. Eu atendo vocês, alunos, eu atendo no programa Espaço Novo Dia, né? Eu procuro atender esse tipo de coisa. A não ser um caso ou outro lá que tudo bem, né? A pessoa quer pagar e cobro o meu valor lá, que em torno de 600, 650 reais a consulta. Mas é diferente. Mas normalmente eu atendo 2 a 3 pessoas por mês para eu continuar tendo a minha experiência no mundo real. Então você tem o seu conhecimento teórico, né? Você tem a sua experiência de transferência de conhecimento e você tem a sua experiência prática, sendo na sua vida ou aplicando esse conhecimento na vida de alguém. Aí posso dizer para você que você vai ser uma pessoa que vai ter uma mentoria com tranquilidade. Se você não tiver esses 3 pré-requisitos, você pode ter problema. Eu tinha até esquecido de fazer esse slide, eu vou até fazer esse slide depois para colocar aqui para vocês. E vou até repetir ele amanhã, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que a mentoria, ela é alguém com experiência ajudando alguém que não tem experiência naquele assunto. Então, só deixando bem claro, Everton, eu quero fazer uma mentoria sobre, sei lá, sobre sexualidade. Eu quero fazer uma mentoria para ajudar o casal a realmente ativar a sua sexualidade, a ter intimidade, tá. Você aprendeu isso no curso, legal. Você fez a semana da intimidade, você fez aí os gatilhos da sexualidade, você estudou tudo, legal. Você colocou isso na prática? Colocou na sua vida? Colocou isso na vida de alguém? Você transferiu esse conhecimento para alguém de alguma forma? Você conseguiu aprender como transferir o que você aprendeu para alguém? Esses são os 3 pré-requisitos. Então, teoria, transferência e prática. São 3 coisas que vocês vão precisar.
E na mentoria, ela é dividida em duas partes. O mentor, que no caso vai ser você, e o mentorado, que é o seu cliente, que é aquela pessoa que vai receber a mentoria, certo? Então, o que o mentor faz? O mentor é uma pessoa expert, ou seja, um especialista numa determinada área de atuação, com vasta experiência, de novo, com vasta experiência e pode ser considerado uma referência na área. Vou dar outro exemplo. Everton, então vamos lá. Eu quero fazer uma mentoria sobre, sei lá, vamos colocar aí, sobre... Vamos pensar um outro tema de comunicação. Se vocês tiverem uma ideia, pode falar aí. Vamos dar outra ideia. Vou falar falando sobre sexualidade, falando sobre mentoria, falando sobre orgasmo feminino. Vamos lá, vamos falar o seguinte. Olha, eu vou fazer uma mentoria para falar sobre feminino, né? Falar sobre sexualidade feminina. Eu quero fazer com que as mulheres se empoderem, as mulheres conheçam a sua sexualidade, sei lá. Vamos fazer uma mentoria sobre isso. Então, vamos lá. Eu, como mentor, então, por exemplo, no curso de especialista, você tem eu dou para vocês vários conhecimentos. Então, o que eu estou propondo para vocês na hora de vocês criarem a sua mentoria é você ser uma expert numa determinada área de atuação. Por exemplo, Everton, eu vou fazer uma mentoria para evangélicos. Então, eu vou me especializar nessa área. Eu quero fazer uma mentoria para mulheres, sexualidade feminina. Então, eu vou me especializar nessa área. Então, eu vou pegar o curso e vou focar as minhas especializações, eu vou focar os meus conhecimentos também nessa área. Então, Everton, no curso eu posso ter várias especializações? Pode. Então, por exemplo, eu posso criar uma mentoria, que nem eu, por exemplo, eu posso criar uma mentoria sobre comunicação, sobre sexualidade masculina, sexualidade feminina. Treinador de namoro é uma mentoria. Então, eu vou me especializar numa treinador de namoro. Então, eu vou desenvolver um método tal, e vou me especializar, vou estudar mais profundamente. Então, quando você se torna um mentor, você decide ser uma mentora ou um mentor, você precisa entender que você precisa ser uma expert na área que você vai atuar como mentora. O curso de especialista da saúde e bem-estar do casal, ele tem tudo que você precisa. Eu acho, né? Pelo menos eu tento. E alguns de vocês até reclamam que eu tenho coisa demais. Então, eu tento colocar tudo que é possível e imaginável. Se não tiver, eu vou lá e vou fazer de novo. Então, quando você escolhe ser uma mentora ou um mentor, você fala, olha, depois a gente vai ver o passo a passo, mas eu escolhi essa área, então eu vou me especializar o máximo possível nessa área. E aí vem a segunda parte, a vasta experiência. O que é a vasta experiência? Além de eu me especializar nessa área, estudar mais profundamente nessa área, lembra que a gente tem um módulo lá, tudo sobre tudo? Então eu quero me especializar, e eu vou até gravar mais aulas sobre aquele módulo. Então eu quero me especializar, por exemplo, sobre... vou gravar uma aula sobre sexo anal, por exemplo, né? Então eu vou falar tudo sobre... Olha, o que eu nunca... Se eu não achar mais nada, não tem mais nada para falar sobre isso. Então, se vocês pegarem tudo sobre flora vaginal, pelo menos eu tenho um feedback muito positivo, porque é um conteúdo que tá, cara, não tem mais nada para falar sobre aquilo ali. Tá tudo ali, não tem mais nada. Então, aí eu posso dizer que a gente está como um expert naquela área, certo? E aí, nessa parte de vasta experiência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conhecimento e vou aprender a transferir esse conhecimento para outras pessoas. Aí você vai escolher qual a melhor função. Se é numa live, se é num curso gratuito, se é num livro, se é um podcast, se são salas no Clubhouse. Eu recomendo, quanto mais diversidade você tiver, melhor para você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu vou criar uma especialização, deixa eu tomar uma água. Minha voz ainda não está 100%. Quando eu vou criar uma especialização, o que eu faço?
não sei se vocês lembram, quando eu comecei a pensar na especialização em PCD, pessoas com deficiência, eu fiz salas no Clubhouse, eu fiz podcasts sobre isso, eu ouvi pessoas, eu comecei a me aprofundar sobre esse assunto, certo? Então, é isso que é muito importante. Na hora de você se tornar um mentor, e por isso que eu estou frisando muito isso, é porque algumas pessoas cometem o erro, o equívoco do quê? De fazer uma mentoria de um curso, fazer um curso de um curso, né? E aí vai faltar alguma coisa aí, porque a mentoria é algo mais, vamos dizer, mais próximo, você vai colocar a mão na massa, você vai exigir mais de você numa mentoria do que numa consulta, por exemplo. E vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, ser um mentor é exatamente isso. Então, essa experiência, quanto mais diversidade você tiver, melhor. E aí, o legal é que você consiga atingir uma referência, gerar uma autoridade naquela área. Então, quando você fala de relacionamento e sexualidade, quer queira ou não, eu sou uma referência. Pessoas que são sexólogos, psicólogos, fazem o curso comigo. Então, eu sou a referência na área. Elas aprendem, elas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Então, ser um mentor é ser uma expert numa determinada área, e você tem vários temas que você pode criar a sua mentoria. Mas o mais importante, além desse conhecimento teórico, é focar na experiência de transferência de conteúdo, de saber, de conhecimento e na experiência prática. Nem que você coloque isso na sua vida, mas você tem que colocar a mão na massa. Isso tem que ir para o mundo real, para você ver a dificuldade. Quando eu criei o teste dos 7 linguagens do amor, criei as linguagens, eu joguei o teste, eu fiz o teste, eu pedi. Quando eu criei o jogo, quando eu criei o suplemento, eu fui lá e testei. Falei, cara, eu quero saber como isso reage ao mundo real. Eu preciso vivenciar isso. Uma vez eu estava falando com uma aluna, e a aluna estava falando, eu indiquei um produto, e eu estava falando tal, tá, e a pessoa disse que não funcionou. Tá, e aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, quando você usou, como foi? Eu não usei. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a conversa agora. Vai, usa, depois você volta a falar comigo. Aí Everton, eu falei, não vou, olha, vou fingir que você nem falou comigo agora. É igual o teste da 7 línguas. Everton, até uma cliente disse que não bateu. Eu falei, quando você fez o teste, o que aconteceu? Não fiz. Eu falei, não, esquece. Faz você, depois você vem. Depois a aluna veio falar comigo e falou, nossa, é impossível não ter funcionado, Everton. Falei, o que você acha que pode ter acontecido? Olha, pode não ter funcionado se ela fez isso. Por quê? Porque a prática vai dar para você os percalços, os problemas que podem acontecer, as dificuldades que você passou. Então, ser um mentor não é só ter o conhecimento teórico, mas é ter a sua experiência de transferência de conhecimento e a sua experiência de colocar a mão na massa, com outra pessoa ou com você mesmo, tá? O mentorado já é a pessoa que ela tem um objetivo do quê? Eu quero crescer pessoalmente, no meu relacionamento, na minha vida pessoal, profissionalmente, e eu quero atingir os meus objetivos. Qual que é o seu objetivo? Aí que está o lance do negócio. O meu objetivo final vai ser alcançado com a mentoria que eu vou fazer. A mentoria, o que você vai vender para a pessoa não é a sua técnica. Não é o passo a passo que você vai pegar na mão dela e vai fazer com que ela chegue. Não. O que você vai vender para ela o resultado final, é atingir o objetivo que ela quer. A mentoria só vai ser o meio para que ela possa alcançar. E para isso, ela vai contar com a ajuda de um profissional mais experiente. De novo, ó, essa palavra que eu estou repetindo várias vezes. Pode ver que eu estou focando muito nisso. Mais experiente. Eu estava lendo agora ontem, né? Anteontem, desculpa. E falando sobre coach. Vou até aqui no meu celular, eu até printei o que eu estava lendo. Estava escrito, deixa eu pegar aqui, movimento anti-coach nas redes sociais, né? Olha só, tá se criando um movimento anti-coach.
E a mentoria está crescendo. Então, vai chegar uma hora que daqui a pouco vai começar essa fanfarra também. Mentoria. Por quê? Porque as pessoas que acabam... E eu até ouvi isso, um áudio de uma pessoa que mandou para a nossa equipe de comercial, né, que a gente mandou uma publicidade. E falando sobre sex coach. Não, o coach é um falido, fracassado que quer ajudar os... Olha só, a visão que as pessoas têm, né? E a mentoria, o que eu estou focando, que vai diferenciar você de outros profissionais, um profissional mais experiente, que vai ajudar o seu cliente a facilitar o resultado, a sua caminhada, o passo a passo, ou seja, para atingir o objetivo que a pessoa quer. Voltamos, mais uma vez, uma palavra chamada mais experiente. Então, Everton, o que eu preciso ser para criar a minha mentoria? Você precisa ter o conhecimento teórico, ter a sua transferência de conhecimento, ou seja, você tem a experiência de transferir o seu conhecimento para alguém, e você tem a sua experiência prática, colocando esse conhecimento para você na sua vida ou na vida de alguém. De preferência, nem cobrando por isso que você vai aprender. Tá? Então, qual é a diferença, Everton, tá? Entre uma mentoria nossa, de especialista da saúde e bem-estar do casal, e uma consulta, ou sex coach também. Qual dos dois? A consulta, a gente direciona a solução de um problema pré-existente dentro do relacionamento ou na vida sexual como um todo. Ou seja, a pessoa chega, tô brigando, tô com problema, então eu vou direcionar, vou dar a solução do que ela tem que fazer, certo? Mas não vou pegar na mão dela. Não vou cobrar ela o tempo inteiro do negócio. Ou seja, ela vai no ritmo dela, ela vai na velocidade dela e na energia dela. Ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar com uma consulta. A mentoria, não só o direcionamento a gente dá, mas a gente coloca a mão na massa muitas vezes. Então, peraí. Eu preciso fazer o teste, tal. Tá aqui o link, vai lá e faz. Vamos lá, faz junto comigo agora. Preciso fazer o pedido de um produto, tal. Então, vamos fazer o seguinte, eu faço aqui e você manda só o Pix para mim. Ou seja, você também pode colocar a mão na massa. E você vai pegar na mão do seu cliente, da sua cliente, e vai puxar para levar. Então, a mentoria é algo que a pessoa, eu quero uma mentoria, então eu quero ser cobrado, eu quero que puxe minha orelha, eu quero que me puxe para ir chegar no meu objetivo, me dê um chacoalhão se for preciso. A consulta é um pouco mais leve. Você não vai fazer isso. Então, a mentoria realmente é para isso. A pessoa que vai pagar uma mentoria, ela quer um acompanhamento mais personalizado, ela quer um acompanhamento mais próximo. Então, essa é a diferença básica entre a nossa consulta e a nossa mentoria. A consulta, a gente vai pegar um problema, vai dar ali, mas a pessoa vai no ritmo dela. Às vezes eu faço 2, 3 consultas para atingir o objetivo, que a gente vai falar, vamos lá. A mentoria fala, vamos lá, meu filho, vamos já. Não, mas eu vou... Não, você vai fazer agora. Você não está entendendo. Não deixe para depois. Então, a mentoria é realmente algo mais forte. Vamos colocar vamos para você entender. Quem fez a incubadora do especialista, né? O curso, você faz o curso, como se fosse a consulta. O curso, você fez o curso, você vai para o seu ritmo, você vai aprender, os conhecimentos estão lá, eu disse o que você tem que fazer, mas você vai para o seu ritmo. A mentoria é a incubadora. Você tem que entregar o podcast na segunda de tal hora e tal hora. Você precisa escrever a sua coluna tal dia e entregar, ou seja, você tem dia, prazo, tem cobrança, eu pego na mão, eu não sei fazer, então vamos lá junto? Vou te ensinar a fazer? Então, é algo muito mais próximo. Então, essa é a diferença entre uma consulta de especialista e uma mentoria de um especialista. Tá? Então, tem essa diferença. E, Everton, o que eu faço? O que é uma mentoria, então? Né? Vou tomar uma água aqui que minha voz ainda não está 100%. Mentoria, Everton. Então, a mentoria ela tem um tempo definido.
Uma consulta, olha, eu estou atendendo uma cliente minha já faz uns 3 meses. E não tem prazo para terminar. Porque, cara, tá aparecendo outras coisas, estou resolvendo. Mas a mentoria não. A mentoria ela tem tempo de início e tempo de término. Então ela começa e termina. A mentoria ela tem um objetivo específico. Ou seja, eu vou fazer uma mentoria para a sexualidade, para melhorar a minha vida sexual. Eu vou fazer sobre ejaculação, eu vou fazer sobre comunicação, eu vou fazer sobre intimidade. Eu vou fazer, ou seja, uma mentoria que tem um objetivo estabelecido e muito bem específico. Então, ela tem um começo, meio e fim. Ela tem um objetivo já específico. Então, diferente de uma consulta, que no caso dela, eu tô atendendo, porque apareceu isso, apareceu outra coisa, e a gente vai lidando com as coisas que estão acontecendo. Na mentoria, não. Foi contratado um objetivo específico, um tempo determinado, então tem começo, meio e fim dentro desse objetivo. Ela é mais próxima ao especialista, né? A pessoa está mais ali, tem mais encontros. Então, enquanto uma consulta você tem uma vez por semana, a mentoria você pode ser diária. A mentoria pode ser 3 vezes por semana. Tudo depende do escopo, da estrutura que você criou da sua mentoria, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o acompanhamento é mais intenso. Ou seja, eu pego muito mais no pé. Então, por exemplo, quem fez a incubadora, né? Tem umas alunas que falam, cara, é sangue nos olhos, né? Com você não tem desculpa, né? Você vai lá e dá. Ué. Porque você entrou sabendo, você queria isso. Então, se você contratou uma mentoria, você quer isso. Você quer mais intenso. Você quer algo realmente que funcione, que você tem certeza que você vai levar, chegar no final e ter o seu objetivo atingido. Então, o acompanhamento é mais intenso. Né? E, Everton, como que eu vou criar, então, a minha mentoria? Né? Como que eu vou criar, então, a minha mentoria em cima disso? Primeiro, você vai definir, e a gente vai ver cada uma das coisas, né? O seu público, certo? Então, quem é o seu público? Mas o meu público vai ser casal, vai ser mulher, vai ser homem, né? Vai ser um público gospel, vai ser pessoas com deficiência, vai ser só cego, só cadeirante, vai ser o treinador de namoro, porque eu quero pegar a pessoa que realmente que tem dificuldade de comunicação. Qual que vai ser o seu público? Qual é a transformação que você vai propor na sua mentoria? É minha transformação. Eu quero melhorar a comunicação, eu quero melhorar a vida de uma pessoa com deficiência, eu quero melhorar a sexualidade da mulher, eu quero resolver o problema de ejaculação dos homens. O que eu quero na minha mentoria? Qual é a transformação que eu vou propor? E o primeiro tópico público e a transformação meio que anda junto, né? Porque se você escolher o seu público, você vai ver as dores que esse público tem, você vai escolher qual é a transformação que você quer atingir com essa mentoria. Qual é o tempo dessa mentoria? Tem começo, meio e fim. Então, qual é o tempo da mentoria? Certo? E o tempo da mentoria vai estar meio que atrelada ao quarto ponto, que é a técnica que você vai desenvolver para essa mentoria. Everton, como assim? Me explica esse negócio. Como assim técnica? Então vamos lá. Existem algumas técnicas, algumas mentorias que eu vou deixar pronta para você. Então, por exemplo, comunicação, intimidade, serão mentorias que vocês vão ter prontas, que vai ter o começo, meio, eu vou estipular a duração, as técnicas que vocês vão usar, tudo bonitinho. Então, vai ser uma mentoria que eu vou criar e vocês vão ter acesso e vão replicar isso, vão vender isso. Mas tem uma mentoria que você pode criar, certo? Então, por exemplo, Everton, eu quero criar uma mentoria melhorando a autoestima feminina dentro do relacionamento, ou relacionamento abusivo. Não tem uma mentoria, você não criou uma mentoria sobre isso. Mas eu quero. Então, meu público vai ser mulheres. Vão ser as mulheres. A transformação é ela se libertar do relacionamento abusivo, ou superar um relacionamento abusivo. Legal? O tempo. Tá.
Eu acredito que vai demorar aí pelo menos uns 2 meses de mentoria. E qual é a técnica que eu vou aplicar durante esses 2 meses? Quais são... Aí eu vou dar uma estrutura depois, né? O que eu vou falar? Qual é a técnica? Vai ter algum teste? Vai ter alguma tarefa? Alguma dinâmica? Qual é a técnica que eu vou usar? O que eu vou ter que usar para fazer essa pessoa se transformar, ou seja, se libertar de um relacionamento abusivo ou superar um trauma de um relacionamento abusivo? Desde que seja um trauma mais superficial. Se for um trauma muito profundo, aí tem que ser um psicólogo, lembrando-se disso, né? E você tem que fazer uma parceria com um psicólogo. Mas você vai ter que desenvolver a sua técnica. E aí vai depender do seu público, da transformação, e aí o tempo vai estar alinhado nisso. Quanto tempo você vai precisar para que essa técnica funcione? E aí vai ficar mais fácil de você resolver. Outro ponto, você vai ter que ter o seu planejamento. Então tá, então a minha técnica vai ser essa, eu vou criar, por exemplo, o RP7. Então vou colocar o meu exemplo. Vamos voltar um aqui. Eu criei uma mentoria, que é o método, que é uma mentoria, né? Que é o RP7, relacionamento perfeito, né? Entre aspas, perfeito para você, para alcançar o relacionamento que você sempre quis, em 7 estágios. Beleza. Meu público, casal, não dá para fazer sozinho. Transformação, atingir o relacionamento que você sempre quis, certo? Ou seja, o que é perfeito para você. Então, chega de nhenhenhê. O tempo, 7 estágios, estimadamente em torno de 8 a 10 semanas, mais ou menos, né? A técnica aplicada. Eu peguei o relacionamento, qual é a técnica? Separei ele em 7 pedaços. Valores, intimidade, rotina, ou seja, essa é a técnica que eu desenvolvi. Eu peguei o relacionamento, piquei em 7 e trabalhei cada parte do relacionamento um estágio. E cada estágio dura de 1 semana a 2 semanas. Conseguiram entender como funciona? Eu criei o RP7. Legal. E aí o planejamento. Então, beleza. Então, eu sei que a minha técnica é um planejamento dentro. Então, quando eu estiver no primeiro estágio, são os valores, eu vou trabalhar assim, assim, assado, eu vou trabalhar esses testes, eu vou trabalhar esse conteúdo, eu vou fazer com que a pessoa faça isso, ou seja, vou me planejar. O que eu vou usar em cada estágio? Eu fiz o meu planejamento. E aí, eu defini nessa mentoria, o RP7, os requisitos. Então, para que as pessoas participem dessa mentoria que eu criei, tem tudo a ver com o próximo item, o tipo de mentoria. Tem que ser casal, não dá para ser individual, porque eu preciso dos dois participando. Então, os pré-requisitos, casal, não dá para ser individual. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, como é uma mentoria que vai trabalhar o relacionamento como as 7 áreas, eu não posso ter, um pré-requisito que eu coloquei, um casal com problemas profundos. Ou seja, traição, sei lá, relacionamento abusivo, que mais? Sei lá, qualquer outra coisa que seja muito profundo. Não pode, porque aí eu teria que trabalhar isso para depois trabalhar o RP7. Então tem que ser casal, segundo pré-requisito, relacionamento que não tenham problemas profundos. Então algo médio para o superficial. Legal? Não, a gente não tá tão ruim assim. Né? Você analisou, também não me traiu, não bateu, não tô num relacionamento abusivo, sei lá, né? Enfim, não tem nenhum trauma de infância, não fui abusado, sei lá. Aí você tem uma série de coisas. E aí sim você tem esses requisitos aí. Você criou os requisitos porque você vai determinar quem pode ou não participar da sua mentoria. E aí você definiu, a minha mentoria tem que ser casal, certo? Mas pode ser casais em grupo. Eu posso fazer essa mentoria para 5, 6 casais. Então, essa é uma mentoria para casal,
mas ela também pode ser uma mentoria em grupo. Não necessariamente eu preciso vender somente para um casal, mas eu posso vender ou formar uma turma para essa mentoria. Porque sai mais barato para cada um. Ou seja, se eu fosse cobrar o RP7 é no mínimo R$950 para o casal, né? Ou seja, então, se fosse uma mentoria em grupo, seria mais barato. Então, eu poderia vender um pouco mais barato, porque seria todo o atendimento em grupo, né? E aí, em último, puxando o gancho, o preço. Quanto eu vou cobrar por essa mentoria? Então, no RP7, eu criei uma mentoria para melhorar o relacionamento, 7 estágios, e cobrei, no mínimo, R$950. No mínimo. Depende da região, depende da minha agenda, enfim. Né? E aí você vai determinar o preço dessa mentoria. Nossa, Everton, vai dar um trabalho montar uma mentoria, né? Uma mentoria bem feita, sim. Dá trabalho, né? Então, vamos voltar. Então, para você criar sua mentoria, o que você tem que fazer? Tirando aqueles 3 pré-requisitos lá. Definir o seu público. Então, vamos dar o meu exemplo para ficar claro para vocês. Público. Casal. De 18 a 45 anos. Esse é meu público. Ok? Casados há muito tempo ou recém-casados. Tanto faz. Transformação. Que eles conquistem um relacionamento que eles sempre quiseram. Resolvendo os problemas nessas 7 áreas. O tempo, 7 estágios, entre 7 a 10 semanas. A técnica que eu apliquei, que eu desenvolvi, criei, peguei o relacionamento, separei em 7 partes e vamos trabalhar cada parte, valores, intimidade, rotina, diversão, sexo, relacionamento, enfim. Coloquei desenvolver a técnica. Fiz o planejamento. Então, o que eu fiz? Peguei e falei, olha, se eu for trabalhar a comunicação, eu vou trabalhar a comunicação não violenta, vou trabalhar as 7 linguagens do amor, vou trabalhar tipos de comunicação. Para eu trabalhar o tipo de comunicação, tem um teste. Para eu trabalhar as 7 linguagens do amor, tem outro teste. Onde eu vou aplicar esse teste? Vai ser online? Vai. Em qual plataforma eu vou usar esse teste? Para que as pessoas possam fazer esse teste? Planejamento. Pré-requisitos. Os requisitos. Falar, casal não pode ser solteiro. Não pode estar isso. Tem que ser um casal. Não pode ser só a esposa participando. Tem que ter os dois. E eu posso fazer qual é o tipo? Somente um casal ou em grupo de casais. E aí eu defini o preço da minha mentoria de no mínimo R$950. Feito isso, eu consegui montar a minha mentoria. Então são 8 passos, que é o que a gente vai ver, tirando os outros, né, lá atrás, que a gente vai ver como definir o seu público, como fazer a transformação, como você vai fazer sua técnica, como você vai escolher o tempo ideal. Eu vou ensinar de acordo com o que eu acredito. Lembrando que é uma mentoria focada para nós, para a profissão de especialista. Então, a gente não vai usar como base outros tipos de mentorias e outros mercados, tá? Everton, quais são os tipos de mentoria que eu posso criar? Como sex coach, como especialista, que tipo de mentoria eu posso criar? Primeiro, você precisa dividir a sua mentoria em 2 partes. Uma mentoria sobre relacionamento e uma mentoria sobre sexualidade. Você, como especialista, você consegue fazer uma mentoria sobre relacionamento e sexualidade. Você, como sex coach, você não consegue fazer. Você não tem conhecimento para fazer uma mentoria sobre relacionamento. Mas você consegue fazer uma mentoria sobre sexualidade. Porque precisa de conhecimento mais amplo na área de relacionamento, que você não vai ter. Você tem um conhecimento mais superficial, porque não é a tua praia. Né? Mas dá para você fazer. Então, você, como especialista, consegue fazer sua mentoria em relacionamento e sexualidade. Você, como sex coach, consegue fazer a sua mentoria em sexualidade. Alguns exemplos de mentoria. Você pode fazer uma mentoria sobre comunicação, sobre intimidade, sobre rotina,
Você pode fazer uma mentoria sobre sexo, né? Como ativar a sua sexualidade, sobre problemas de ejaculação, orgasmo feminino, o que mais? Sei lá, sexo anal, aí comunicação e intimidade, enfim. Você tem várias opções. Aqui são só exemplos, certo? Do que você pode fazer. Então, esses são alguns exemplos que você pode. Lembrando-se que, se você é sex coach, o seu foco vai ser na sexualidade. Se você for especialista, você pode fazer nas duas áreas, que você vai ter conhecimento para isso. Everton, qual é o tempo da mentoria? Normalmente, eu quando vou montar uma mentoria, eu faço uma mentoria de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 12 meses. Nossa, Everton, 12 meses? Tem mentoria que é longa. Porque se, por exemplo, Everton, eu quero uma mentoria, por exemplo, do RP7, mas uma mentoria para cada área, que eu quero realmente trabalhar profundamente cada área. Aí, provavelmente, é de 6 meses a 1 ano. Não tem como fazer menos que isso. Né? Então, tem clientes aí que você pode fazer uma mentoria mais longa. Se for uma mentoria em grupo, então a mentoria pode ser que seja um pouco mais longa, tá? Então, se for uma mentoria mais individual, é mais rápido. Se for uma mentoria em grupo, tende a ser mais longo. Então, de 30 dias a 12 meses, mais ou menos. E o valor da mentoria, Everton? Quanto que eu vou cobrar? Dependendo do assunto, de R$ 500 a R$ 3.500. Eu não costumo cobrar mais que isso, que R$ 3.500. Então, o RP7 eu cobro R$ 950 no mínimo. Se for uma mentoria só sobre comunicação, 500, 650. Né? Então, eu posso fazer uma mentoria de R$ 500 a R$ 650, mais ou menos. Então, depende do tema. Se for, por exemplo, uma mentoria... Everton, eu quero fazer uma mentoria sobre ejaculação precoce. Quero realmente trabalhar essa mentoria e ajudar os homens a superar esse trem. Realmente, quem sofre disso, deixar de sofrer desse negócio. Ou, né, pelo menos 80% desse problema sumir. Aí você vai cobrar, sei lá, 750, 850, 650. Depende, porque vai exigir bastante de você, né? Se é em grupo, se é individual. Então, o valor da mentoria aí, você vai ver que eu vou sugerir, mas isso cabe a você decidir. Então, posso fazer uma mentoria de R$ 300? Pode. É uma mentoria rápida, é uma mentoria, sei lá. Mas eu recomendo que você coloque um mínimo, né? De R$ 500 a R$ 3.500. Aí vai tranquilamente, tá? Feito isso, você montou a sua mentoria. Então, a partir de amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar cada uma dessas partes aqui. Público, transformação, planejamento, requisitos, todas elas, para que você possa montar a sua mentoria e comece a colocar a mão na massa, tá? Então, e é legal porque agora estamos em dezembro, já dá para você colocar a mão na massa, estudar o que você tem que fazer, gerar os conteúdos que você precisa fazer, para que em janeiro você consiga já falar, peraí, vou começar a montar e começar a vender uma mentoria, que eu acho bem interessante, que eu acho que... Everton, eu já sou psicólogo, já sou terapeuta, tal, já tenho vasta experiência, então para você, teoricamente, tende a poupar passos. Lembrando que alguns passos não pode, dependendo da sua área, você não vai pegar da sua área, você vai ter que pegar do especialista, vai ter que criar esse espaço dentro do conteúdo do especialista. Não dá para transferir, porque são, de repente, áreas distintas. Tá? Então é isso. Dúvidas, perguntas sobre o que eu passei? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. Abre o microfone, perguntem para mim, se vocês quiserem. Everton, Manda. essa mentoria, ela só pode ser feita presencialmente ou tem como você colocar, sei lá, gravado para poder passar? Então, boa pergunta, né? A mentoria, você pode fazer ela presencial ou online, certo? Até aí tudo bem. A mentoria, ela é ao vivo ou gravada? Essa é uma grande pergunta. Na minha opinião,
A mentoria, ela tem que ser ao vivo. Ó, vou dar um exemplo. As aulas do curso são gravadas, concorda? Mas quando eu tenho que fazer uma especialização, quando eu tenho que fazer algo diferente, o que eu faço? Ao vivo. Eu não gravo. Por que eu não faço isso? Por quê? Porque exatamente precisa dessa proximidade, a pessoa precisa perguntar, ela precisa participar, você precisa tirar as dúvidas em tempo real ali, rolando. Então, mentoria, para mim, talvez algumas pessoas discordem, mas para mim não é curso. Mentoria não é curso. Curso pode ser gravado. Mentoria tem que ser ao vivo. Todos os encontros têm que ser ao vivo. A não ser que você vai passar um conteúdo. Fala, olha, assista esse conteúdo aqui, porque ele já gravei, fala, e depois a gente vai ter o nosso encontro e eu vou arrematar. Aí é diferente. Mas mentoria é ao vivo, em tempo real. Tá? Mas pode ser online ou presencial. O que mais? Dúvidas? Vamos lá, gente. Pergunta. Aproveitem. Vamos ver quem nós estamos aqui. Tem a Daniela, a Adriana, a Bruna, a Joleite, a Caroline, a Rose, Tainá, a Valdeise. Sejam bem-vindas. E aí, dúvidas a mais? Perguntas? E a voz ainda não está 100%, né? Já tô... Nenhuma dúvida mesmo, gente? Vamos lá, pergunta. Bom, é isso. Ninguém tem dúvida. Fechou, então. Ficou muito claro, então? Nenhuma dúvida sobre quem pode fazer uma mentoria, Amanhã começam as dúvidas, né? Quem pode fazer uma mentoria? Quando você pode fazer uma mentoria? Ninguém quer perguntar nada sobre isso? Bom, então é isso. Se ninguém, vamos lá. A incubadora de mentoria. Vocês não querem mais nada, né? Mentoria da mentoria. Porra, Porra. Como dizia minha ex-mulher, né? Para acabar com o piqui de Goiás, né? Cara, mentoria da mentoria, né? A incubadora é a mentoria, né? Fazer uma mentoria de como criar uma mentoria. É para acabar com o piqui de Goiás, né? Mas posso pensar. Posso pensar, assim. Uma mentoria da mentoria, essa Adriana. Vocês estão viciados, sabe o que acontece? Vocês estão viciados na incubadora, porque a incubadora é faca na caveira, né? E aí vocês querem falar, não, tudo vai para incubadora, né? Porque fica mais fácil de colocar a mão na massa, né? Tendo alguém que acompanhe, né? A incubadora é isso mesmo, Adriana. A incubadora acelera muito o processo. E eu não pego tanto no pé assim, né, Adriana? Quase nada, né? Praticamente é chicotada nas costas, né? Vamos, pressão total, né? Mas, ó, vamos combinar, né? Todos os alunos que passaram pela incubadora, uma tem programa na rádio, a outra tem sua mentoria, a outra está fazendo live sem parar, a outra tem seu podcast. Todo mundo que entrou na incubadora e passou por ela, realmente tem 10, 15 livros publicados, realmente pega pesado mesmo. Mas vou pensar. Vou pensar. Quem sabe eu não faço uma incubadora da mentoria? Eu não tinha parado para pensar, mas é uma ideia, quem sabe. Né? Vou amadurecer essa ideia, vou ver como eu consigo fazer isso. Quem sabe. Vamos lá. O que mais? Dúvidas, perguntas? Nós temos ainda 5 minutinhos, porque 3h30 tem sala no Clubhouse. Vamos lá. E participem da sala, viu? Vocês precisam aparecer. Participem da sala.
Bom, a Valdeide não entendi. A incubadora da Ativo. Não entendi o que significa, mas... Bom, nenhuma dúvida mesmo? Nenhuma pergunta? Quem quer perguntar alguma coisa? Então é isso. Então fechou então, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A minha voz ainda não está 100%. Vamos torcer para amanhã. Hoje eu estou falando o dia inteiro, né? Já tomei uns 5 litros de água já. Então, se por acaso minha voz falhar, a gente pula amanhã. Mas se tudo correr bem, volto amanhã para a gente começar a colocar a mão na massa da nossa mentoria. Combinado? Vamos ver se alguém está digitando aí. Oi, Everton, eu cheguei atrasada, daí não quis interromper a aula e daí eu não quis nem perguntar, porque daí eu estava perdida no meio da aula, mas amanhã eu prometo que dar. Não, vai. Isso aqui vai para o portal do aluno. Eu vou disponibilizar no canal do Telegram. Tá. Mas aí depois vai para o portal. É que o portal a gente tem que fazer uma página da aula, subir o vídeo, aí dá um trabalho do cão. Tá. Então eu vou postar ela no canal do Telegram dos alunos. Tá. E aí depois vai pro portal, aí vocês vão assistir. Porque o portal também a gente está mexendo nele, não sei se vocês viram, né? A gente está atualizando algumas coisas, né? Colocando algumas coisas novas lá. Então aí vai lá, tá bom? Valeu, fechou. Obrigado. Então é isso, gente. Valeu. Então deixa eu ver se a Rose está digitando. Vamos ver. Manda aí, Rose. E a gente finaliza. Foi ótimo. Beleza. Show de bola. Parabéns. Seja muito bem-vinda, Rose. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos aí quem chegou novo. O pessoal que já está mais antigo aí, aproveita esse conteúdo. E estejam no Clubhouse. Quem puder e quem quiser. Daqui a pouco tem uma sala muito legal que eu vou falar sobre traição. De quem é a culpa? Essa sala sempre é muito legal. E é muito importante vocês participarem desses temas. Ó, isso dá uma mentoria, hein? Nossa, se não dá uma mentoria, hein? Como superar a traição, como superar o luto amoroso. Sei lá, olha, dá uma ótima mentoria sobre traição, hein? Sobre que horas traição. vai ser? Que horas vai ser no Clubhouse? Clubhouse daqui uma meia hora. Tá, vocês mandam no WhatsApp o link? Já mandamos, mas... Não, mandaram hoje de manhã às 10 horas. Ou mandaram ontem. Será que mandaram ontem? Mandaram ontem. Mas vai mandar de novo, daqui a pouquinho. Manda para mim. Falou. Gente, até daqui a pouquinho, quem estiver no Clubhouse, e a gente se vê amanhã, então, às 2 horas da tarde. Até mais, pessoal.